A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 12, com o seguinte tema: o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Nesta lição veremos como o Evangelho percorreu cerca de 700 quilômetros desde Jerusalém para chegar à terceira maior cidade do Império Romano, Antioquia da Síria. A cidade fora fundada em 300 a.C. e tinha se tornado num centro comercial e cultural de grande importância, sendo superada apenas por Roma e Alexandria. Conta-se que as muralhas de Antioquia cercavam uma área maior do que as de Roma. Suas construções grandiosas deu-lhe o título de Cidade Dourada e Rainha do Oriente. Sua rua principal tinha mais de 7 quilômetros de extensão. Era calçada de mármore e ladeada de colunas deste mesmo material. Antioquia atraía pessoas de todo tipo, inclusive oficiais romanos aposentados e abastados que passavam os dias se distraindo em clubes de banhos e jogos. Antioquia tinha cerca de 500 mil habitantes. A 8 quilômetros da cidade ficava o Bosque de Dáfne, um importante centro de adoração a Apolo e Ártemis, deuses gregos. Antioquia era famosa pela sua imoralidade. Ainda assim, muitos judeus e prosélitos do judaísmo viviam ali. A chegada do Evangelho em Antioquia assinala um importante marco no avanço da obra missionária no primeiro século. Pela primeira vez, os cristãos cruzaram definitivamente as fronteiras de Israel. Ponto de número 1. Uma igreja com consciência missionária. O Evangelho para além da fronteira de Israel. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Atos 11:19. Os cristãos dispersos viajaram para o norte, até a Fenícia, que é o Líbano moderno, onde estão as grandes cidades de Tiro e Sidom, seguiram para Chipre, a maior ilha da extremidade leste do mar Mediterrâneo, a pátria de Barnabé, e depois chegaram a Antioquia. Quando os cristãos perseguidos chegaram ali, não se sentiram nem um pouco intimidados pela grandiosidade da cidade ou pelo orgulho dos seus cidadãos. Pregaram a palavra de Deus com confiança e conquistaram muitas almas para Cristo. Como estavam obedecendo às ordens de Cristo, eles viram o cumprimento das suas promessas, conforme lemos. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Antioquia, em pouco tempo, se tornou o principal centro irradiador da palavra de Deus para os outros povos, que viviam ainda mais distantes. Essa expansão revela que, não obstante as perseguições, a igreja se encontrava viva e sensível à direção do Espírito Santo. A antiga Antioquia atualmente pertence à Turquia com o nome de Antáquia. Cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão. Os refugiados cristãos perderam tudo o que tinham, mas não perderam a fé. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Eles poderiam ter se entregado ao desânimo, ao ceticismo, devido às grandes lutas que enfrentavam, mas não cederam. Continuaram firmes e conscientes da missão de testemunhar de sua fé, onde quer que fossem. Sem dúvida alguma, este era mais um milagre da graça de Deus. Repetia-se na vida desses irmãos o mesmo que operara na vida dos apóstolos, por ocasião das perseguições que sofreram em Jerusalém. A Bíblia diz: e em todos eles havia abundante graça. Cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. A princípio, os primeiros dispersos pregavam a palavra de Deus unicamente aos judeus, mas logo o Senhor levantou alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais pregavam aos gregos. Quem eram esses varões? Sem dúvida eram cristãos leigos, provavelmente frutos das primeiras conversões da dispersão, que foram capacitados pelo Espírito Santo para pregar aos gentios da Antioquia.
Eram pregadores anônimos e leigos. Não foram contados entre os apóstolos, diáconos e presbíteros. Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele monumental centro de missão transcultural. Aqui temos a preciosa lição de que o que conta mesmo no reino de Deus não é o título, nem o cargo, mas a capacitação do Senhor. O segredo era que a mão do Senhor estava com eles. Ponto de número 2, uma igreja com visão transcultural. A cultura grega, helênica, a expressão falaram aos gregos é muito importante. De acordo com estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento em que os judeus cristãos falaram de Jesus para pessoas não judias. A igreja começava a conquistar a visão de todos os povos para Cristo. A grande comissão começava a dar novos passos em direção aos confins da terra. A igreja de Antioquia marca o início das missões transculturais, primeiro através do trabalho dos cristãos leigos de Chipre e Cirene, depois por meio de Paulo e Barnabé, que na sequência farão a primeira viagem missionária, contextualizando a mensagem. Lucas nos conta que os pregadores leigos anunciavam o Senhor Jesus, ou seja, eles não reportavam os rudimentos da lei de Moisés como se fazia aos judeus, visto que aqueles gentios não conheciam o Antigo Testamento. Quando se pregava aos judeus, a mensagem principal era: arrependei-vos. Os judeus precisavam arrepender não de alguns pecados, mas do pecado. Eles haviam rejeitado o Filho de Deus, o Messias, e esse era o grande pecado, a rejeição. Agora, deviam mudar de opinião com respeito a Jesus. Deviam abandonar os seus próprios caminhos e aceitar o caminho de Deus. Já a principal mensagem para os gentios era: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Jesus devia ser reconhecido como Senhor. Os gentios tinham que crer e aceitar o senhorio de Jesus Cristo. E a principal prova da conversão dos gentios era o abandono da vida depravada e a rejeição dos ídolos mudos, conforme escreveu Paulo, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Escrevendo à igreja gentílica de Corinto, Paulo também disse: vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Para os gentios, a mensagem de Paulo foi, objetivamente, Jesus Cristo e este crucificado. Ponto de número 3. Uma igreja que forma discípulos. A base do discipulado. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. O trabalho de evangelização em Antioquia foi um grande sucesso. Todavia, isso era apenas o começo, a primeira parte. Era necessário dar prosseguimento à obra de consolidação da fé dos novos convertidos por meio do discipulado e do treinamento espiritual. Atualmente, milhares de pessoas que já foram evangelizadas não estão na igreja, e isto por falta de acompanhamento espiritual. Se a evangelização não for seguida de um projeto de discipulado, a fim de que os novos convertidos sejam confirmados na fé e prossigam crescendo em Jesus Cristo, muitos correrão o risco de voltar atrás. A experiência mostra que é necessário que as pessoas mais experientes na igreja atuem na igreja no sentido de ensinar os crentes mais novos como se deve andar dignamente diante do Senhor. O caráter de Cristo deve ser formado na vida dos crentes mediante o ensino e a prática da palavra de Deus. A missão da igreja é fundamentalmente a de fazer discípulos para Cristo. Não podemos trabalhar apenas para encher o templo.
é necessário investir esforços para treinar cada convertido no serviço do Mestre. O Novo Testamento usa o critério de fidelidade e não de quantidade para definir o verdadeiro sucesso da igreja. Uma igreja que ensina Bíblias sistematicamente contribui decisivamente para que os seus membros se tornem rapidamente em autênticos discípulos do Senhor. O discipulado só acontece onde há exemplo e ensino. Está escrito: fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Os discípulos de Cristo se multiplicaram muito naqueles dias, e era necessário que os apóstolos provessem de obreiros experientes, a fim de que fossem enviados aos novos campos missionários. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, ou filho da consolação, era levita, natural de Chipre, e foi um homem escolhido para organizar a recém-fundada igreja de Antioquia. Sendo um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, agregou uma grande multidão de pessoas ao Senhor. A obra progrediu rapidamente e logo Barnabé percebeu que necessitava de um auxiliar capaz. Guiado pelo Espírito Santo, dirigiu-se a Tarso à procura de Saulo, dado que ele fora o único que dedicara atenção a Saulo no começo de sua vida espiritual. Com certeza, Barnabé sabia o que Deus havia dito a respeito de enviar Paulo aos gentios. Chegara, portanto, o tempo de Deus para Saulo. Saulo estava prestes a começar o seu maravilhoso ministério missionário. Barnabé e Paulo continuaram a promover a obra de Deus em Antioquia por algum tempo, até a chamada missionária. Denominados de cristãos. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Foram vários títulos empregados aos seguidores de Cristo no decorrer do livro de Atos. Por exemplo, o título de irmãos, Atos 1,16, crentes, Atos 2,44, discípulos, Atos 6,1, santos, Atos 9,13. A fé cristã foi chamada de o caminho e os discípulos de seguidores do caminho, Atos 19, verso 9 e 23. Agora, os crentes são pela primeira vez chamados cristãos, Atos 11, 26. O título não foi criado pela igreja, mas pelo povo. Eles observavam atentamente o modo de vida e o proceder dos crentes e começaram a chamá-los de cristãos. O sentido da palavra aponta para alguém que aceitou a doutrina de Cristo e se tornou seu seguidor. Acima de tudo, cristão é alguém que quer imitar o seu mestre, que quer segui-lo em suas ações e reações, que tem a fé marcada pelo amor a Deus e ao próximo e pela esperança da vida eterna. Atualmente, a palavra cristão perdeu muito de sua autenticidade. Muitos que se dizem cristãos nunca nasceram de novo e desconhecem a doutrina de Cristo. Existe embutida nesta palavra uma vasta gama de ideias religiosas, algumas verdadeiras e algumas falsas. Qualquer pessoa que vai a uma igreja uma vez por ano, seja na Páscoa ou no Natal, se autodenomina cristã. No 3º século, Cipriano, bispo de Cartago, escreveu ao seu amigo Donatus: "Este é um mundo triste, Donatus, um mundo incrivelmente mau, mas descobri nele um povo tranquilo e bom que aprendeu o grande segredo da vida. Eles encontraram uma alegria e sabedoria que são 1000 vezes melhores do que qualquer prazer da nossa vida pecaminosa. São desprezados e perseguidos, mas não se importam. São senhores da sua alma. Eles venceram o mundo. Essas pessoas donatas são os cristãos, e eu sou um deles." A identidade cristã. O nome cristão só aparece mais 2 vezes no Novo Testamento, como lemos. "E disse Agripa a Paulo:
por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Atos 26, 28. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. 1 Pedro 4,16. Embora alguns estudiosos pensem que o título tem um caráter pejorativo, como uma forma de zombaria, a verdade é que os seguidores de Jesus demonstravam uma dedicação inquestionável a Deus. Não era possível negar o caráter de Cristo naqueles discípulos. Independentemente de títulos, quando os crentes vivem a palavra de Deus, o mundo obrigatoriamente tem que aceitá-los como cartas vivas de Cristo. Eles não apenas pregam a palavra, eles não apenas carregam a mensagem, eles são a própria mensagem de Cristo ao mundo. A identidade cristã deve ser construída sobre 2 alicerces. O primeiro alicerce é a permanência na palavra de Cristo. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 8,31. Segundo alicerce é a produção dos frutos como traços do caráter de Cristo em nós. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, verso 8. Vamos para a conclusão. Desde os primeiros dias, a igreja tem sido guiada pela providência divina a fim de cumprir a sua missão de levar o evangelho até os confins da terra. O que se destaca nesta lição não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a obra. Até hoje é assim. Aqueles que desejam servir, Deus os capacita. Vivemos em um tempo em que somos desafiados a sair de nossas fronteiras para alcançar aqueles que ainda não ouviram falar de Cristo. O exemplo da Igreja de Jerusalém nos convida a refletir sobre os desafios da evangelização global. Precisamos nos preparar para pregar o Evangelho a diferentes culturas. Pregar e discipular são as 2 importantes tarefas para a consolidação da doutrina de Cristo na experiência cristã. Que o Senhor Jesus levante centenas e milhares de obreiros capazes de pregar e discipular. Este é o grande desafio à Igreja dos últimos dias. Devemos orar a fim de que Deus desperte em nós ainda mais o compromisso missionário e o senso de responsabilidade pela obra local onde servimos. Aleluia! Glória a Deus! Vamos concluir esta meditação com uma oração. Onde você estiver, pare um pouquinho, curve a cabeça e ore comigo. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus da glória, nós oramos a Ti primeiro para Te louvar, Te agradecer, porque o Senhor está presente conosco, o Senhor está no meio do Seu povo, a Tua igreja está viva. Isto só pode ser explicado pelo poder do Espírito Santo. Te louvamos, Pai, e renovamos nossos votos de consagração, de dedicação a Ti. Os nossos desejos são renovados neste momento para cumprir a missão da evangelização deste mundo. Ajuda-nos, enche-nos da Tua gloriosa graça, leva-nos aonde o Senhor quiser, que nós possamos ser os canais de Deus para este mundo. Meu Pai, eu oro por todos os meus queridos irmãos, todos que estão nos ouvindo neste momento, que o Senhor possa entrar nos lares, abençoar as famílias, que o Senhor possa promover um grande avivamento de conversões nesses últimos dias. Entregamos, Pai, todos os propósitos ideais da nossa vida, que o Senhor possa estar continuamente conosco. Agradecemos a Ti em nome de Jesus, Te louvando hoje e sempre, e todos podem dizer comigo, amém e amém.